na travessia das provas, onde está Deus? Em João 14, Jesus diz assim: sabeis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem de nós aqui já não se perguntou em certos momentos, né, da vida, ai, onde é que está Deus? Onde é que está Deus nesse momento? Quantos de nós, né, na nossa caminhada, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, quantas vezes a gente perguntou: Deus, onde é que tu estás? A gente, na Bíblia, no Evangelho, nós já vimos, já lemos, né? Onde Jesus diz, né? Aonde tiver mais de um, eu estarei presente. Deus diz, né? Estarei com vocês em todos os tempos. Mas no momento difícil, porque quando tudo está bem, é muito fácil a gente falar de Deus, dizer que acredita em Deus, dizer que Ele existe, porque é algo tão grande, tão grandioso. Às vezes a gente fala meio banal, né? Eu creio em Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Mas é algo tão grande, que está além do nosso entendimento. Porque Ele nós só podemos sentir. E como nós sentimos esse Deus? Esse Pai, Adonai, como diziam os hebreus, né? Como fica a nossa fé, a nossa certeza, para buscar esse Deus, para encontrar esse Deus, no momento de medo, no momento de dor, no momento de perdas? Onde encontrar esse Deus? Então eu pedi para o nosso amigo Giba cantar uma música que diz alguma coisa sobre isso. Onde Deus está? Ele está em tudo e Ele está em todos. Muitas das vezes, no nosso caminhar, nós não percebemos a beleza das flores, das plantas, dos pássaros. Às vezes eu vejo pessoas caminhando na praia com fone de ouvido. E eu às vezes fico pensando, meu Deus, o barulho do mar, né? Algo tão lindo, né? E sabemos que o barulho do mar nos acalma, porque ele é o mesmo barulho da água da placenta. Quando nós viemos para reencarnar, né? Por isso que dá essa tranquilidade, ali nós estamos protegidos ainda, né? Das provas aqui do mundo. E o barulho do mar, ele tem quase esse mesmo som, aonde nos acalma. Então Deus, ele se manifesta de tantas formas. Ele se manifesta naquele irmão que chega perto de nós, muitas das vezes, a gente precisando de uma palavra amiga. Né? Que esse irmão vem nos dar uma palavra, uma mensagem, mas é muito difícil nós perceber que é Deus que está ali. Que é Deus que está ali se manifestando. Porque muitas das vezes, dentro das dificuldades que todos nós encontramos, quem aqui, eu acredito que aqui não tem ninguém que não passou por um momento, até porque a gente chega numa casa espírita, não digo todos, mas a maioria, pelo sofrimento, pelas dificuldades. Poderia ser diferente? Sim, mas nós estamos no mundo de provas e expiações, porque nós acreditamos nisso, né? Vai chegar uma era que nós vamos saber que podemos, não precisamos mais sofrer para aprender.
mais ainda dentro da nossa evolução em que estamos, a gente ainda traz isso dentro de nós, que precisa sofrer para aprender. Vai chegar uma era que a gente vai ver que não precisa isso. Precisamos amar para ser feliz. Precisamos nos colocar no lugar do outro para ser feliz. Precisamos realmente dar valor àquilo que tem valor para ser feliz. Porque Deus, Ele é tudo que é simples, mas como já diz um velho ditado, tudo que é simples é difícil. Porque nós seres humanos gostamos de complicar. A gente vê isso até nos templos e nas casas espíritas, às vezes. Né? Tem trabalhador que deixa de trabalhar, palestrante deixa de dar palestra, porque tem que falar bonito. Deus é tão simples. Conta uma história que tinha um homem, ele não acreditava em Deus. Para ele, Deus não existia. Morreu, acabou, Deus não existe. E assim ele viveu. Só que ele praticava, ele era caridoso, ele ajudava, ele ouvia aqueles que estavam precisando, ele se colocava como irmão. E ele desencarnou. E quando ele chegou no céu que a gente aprendeu quando criancinha, aí aquele que atendeu ele mandou que ele passasse para aquele lado. E ele, olhando para aquele lado, ele viu santos, viu pessoas importantes que fizeram muito bem aqui na Terra. E ele disse: eu acho que vocês se enganaram. Esse não é o meu lado. Eu nem em Deus acreditava. E aí responderam: você não acreditava em Deus, mas você fez tudo o que Ele queria. Porque muitas das vezes nós temos conhecimento, nós lemos muito, nós estudamos muito, mas não colocamos em prática. Diz que conhecer muito, estudar muito e não colocar em prática é como um homem que ara a terra, prepara a terra e não joga semente para florescer, para dar frutos. Então Deus, Ele está em tudo e em todos. Nas coisas mais simples, no sorriso de uma criança, no encontro em família, Deus está em tudo isso. E quando chega o nosso momento das provas, porque nossas provas foram escolhidas por nós. Algumas escolhidas quando reencarnamos, e algumas que a gente, porque segundo alguns palestrantes espíritas ou espiritualistas, que agora é assim, as coisas são mais rápidas, também a prova e a expiação. Se a gente fez, logo em seguida a gente já tem o retorno. Não vai ser na próxima, esperar para a próxima encarnação. Então tem muita coisa que a gente também adquire já, a maioria é nessa. Então quando vem esses momentos, nós nos questionamos muito, mas onde é que está Deus perante essa situação? E é nessas horas que Ele está mais próximo de nós ainda. Quantas vezes eu já passei por situações que eu já digo assim, que eu enfrentei, como é que eu venci? Né? Tem uma senhora lá que balança a cabeça que é mesmo. Não é verdade? Eu tenho uma amiga que está aqui também, que passou por um momento difícil de saúde. Mas a fé dela foi inabalável. Mesmo diante da dificuldade, das dores, do tratamento, ela não desistiu. Ali estava Deus. Ela sentiu a presença de Deus.
E todas essas dificuldades que passamos e que parecia que a gente não ia conseguir vencer essa etapa, ali estava Deus. E hoje nós às vezes pensamos como é que a gente conseguiu enfrentar isso. Porque o desânimo, o medo, ele chega, faz parte do nosso sentimento humano. Só não podemos ficar dentro dessa situação. Há também uma passagem, eu achava ela muito linda quando eu trabalhava com jovens, a gente sempre trabalhava essa passagem com eles, que é a passagem de Emaús. Alguém já conhece essa passagem na bíblica? Que quando Jesus deixou o nosso planeta, né, que foi morto na cruz, então 2 discípulos saíram numa tristeza, estavam muito tristes. E de repente apareceu um homem caminhando junto com eles. E ele perguntou, por que toda essa tristeza? Por que vocês estão tão tristes assim? E aí um deles falou, então tu não sabes? Tu não sabes que o Senhor, que mataram o nosso Senhor, que crucificaram? E eles foram conversando. Um deles era Cleopas. E eles foram conversando. E convidaram Jesus, já era muito tarde, convidaram ele para pernoitar onde eles estavam. E já era muito tarde. Então, num gesto ali de Jesus, eles reconheceram que era Jesus. E por que eles demoraram tanto para reconhecer que quem estava ali era Jesus? Porque eles estavam fechados nas suas tristezas. E assim é nós. Muitas das vezes nós nos fechamos num problema, nós nos fechamos numa tristeza, e às vezes a solução está à nossa frente para sair daquilo ali, mas nós não conseguimos ver, devido ao medo e à tristeza. Quanto que nós deveríamos o quê? Ter fé de que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco o tempo todo. Até naquela situação que nós não entendemos no momento. Até naquela situação que a gente não consegue, parece que tudo está escuro. Até naquele momento. Até aquilo ali nós vamos compreender mais à frente que aquilo era necessário para nós. Que Deus estava ali a todo momento. Deus nos ama tanto, a presença dele é tão forte em cada um de nós, que nós às vezes deixamos passar despercebido. Nesse mundo de tanta correria, que nós vivemos às vezes como se fôssemos ficar aqui para sempre. Né? A gente se apega a tanta coisa aqui, que parece que a gente não vai, parece assim que a nossa pátria é essa aqui. Quanto que o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui por um tempo, por uma passagem. Mas a gente se apega tanto aqui, que a gente esquece. Porque Jesus disse, a paz que eu dou não é a paz desse mundo. O meu reino não é aqui. Porque nós não somos daqui. Estamos aqui, mas nós não somos daqui. E a gente se apega. E por isso tanto sofrimento. O sofrimento faz parte, mas não viver dentro dele, se fechar dentro dele. Então, mesmo diante das nossas dificuldades, porque muitas das vezes a gente acha que participando de uma casa espírita, ou de uma igreja, ou tomando passe, água fluidificada, está tudo resolvido, não vou ter mais problemas. E nós sabemos que não é assim. Isso tudo é para nos fortalecer, nos fazer forte para enfrentar tudo diferente. Porque quando nós tomamos essa iniciativa de ter essa proximidade com Deus, nós falávamos no estudo, né? A Shirlana está aqui, ela estava no estudo também,
sobre essa proximidade com Deus, com Jesus, com o nosso mentor, nosso anjo de guarda, como queiram chamar, porque tudo é só nomes, né? Mas é tudo a mesma coisa. Nós temos que ter aquela afinidade com eles, né? Porque nós tiramos tempo para tudo, mas muito pouco nós tiramos tempo para sentar para conversar com Deus. Nós sabemos muito na hora das lamúrias, das queixas, dobrar joelho, ou então correr para o cantinho para ir lá, se lamentar, pedir, implorar. Mas deveríamos todos os dias ter esse encontro nosso com Deus, esses 10, 15 minutos. Quem faz o evangelho no lar todos os dias, sente essa presença de Deus. A gente conversava, né, sobre isso. Faça essa experiência, não vão pagar nada, não custa nada. Só 15 minutos das suas 24 horas que você tem. Conversar com Deus. Sentir a presença dele. Silenciar o coração, silenciar a mente. Isso nos fortalece. Quantas vezes vimos pessoas com probleminha pequenininho, coisas bobas, ficar irritado, irritada, parece que o mundo desabou. E pessoas, às vezes, que a gente olha assim, nossa, como ela consegue enfrentar essa situação? Essa é a diferença de quando nós temos essa certeza de que não estamos sozinhos. É como eu disse, a gente fala em Deus, a gente fala em Jesus, mas às vezes não sente. E nós temos que sentir, porque eles nos abraçam, eles estão com a gente, os nossos mentores estão, nós nunca estamos sozinhos. Eu trabalho em atendimento fraterno e a gente vê nessa era agora, cada vez mais, pessoas perdendo a vontade de viver, desanimados, com medo das previsões, né, que estão por aí. Não temos que temer. Não temos que temer nada. Já paramos para pensar só o que os nossos olhos conseguem ver, toda a beleza que o homem não criou. Já paramos para contemplar isso? A imensidão das estrelas que a gente olha à noite, o sol que chega a doer o olho se a gente cismar de olhar para o sol, para a imensidão do mar, não foi o homem que criou. Que poder é esse? Que potência é essa? O que é a minha vida? O que sou eu? Perante tudo isso nas mãos de Deus. Não temos que ter medo. Seja o que for, seja a situação que for, seja o que tiver para vir, seja o que tiver para acontecer, não ter medo. Confiar, como uma criança confia no Pai. Confiar nesse Pai, Criador de todas as coisas. Eu sei que no momento da prova, da dor, a gente muitas vezes vacila, mas não esqueçamos nunca que nós não estamos sozinhos. Que o amor que Jesus nos deixou e está com a gente, o que Ele nos trouxe de ensinamento, vamos procurar viver mais simplesmente, poder olhar mais o que está ao nosso redor, os sinais de Deus, a presença de Deus, e a gente vai ver que a vida se torna bem mais leve. Se Jesus disse, eu estou em você, você em mim, nós no Pai, Ele está em mim, então a mesma vida que sustenta o universo, te sustenta também. Sustenta cada um de nós seres vivos, seres atuantes aqui nessa travessia planetária. Não duvidamos disso.
Que nós possamos sair daqui hoje nessa certeza de que não estamos sozinhos. E de que tudo aquilo que nós pensamos, cocriamos. Que é a nossa... às vezes a gente diz que tem fé em algo, mas fala diferente. Eu tenho fé que tudo vai dar certo, mas chega o vizinho ali e já está reclamando que está tudo errado da vida dele. Então ter fé é ter certeza que está tudo certo. Mesmo aquilo que pareça que está errado, está tudo certo. Porque está tudo nas mãos daquele que tudo criou e cria. Eu agradeço de coração a presença de cada um, a energia de cada um, o olhar de cada um, o carinho de cada um. Agradeço a presença da espiritualidade amiga. Que cada um de vocês aqui recebeu um abraço da espiritualidade amiga. Sentiram isso? Pois sintam. Cada um de vocês está sendo abraçado. Está sendo envolvido por esse amor. Porque cada um de vocês é muito amado. Cada um de nós não tem noção do amor que nos envolve. E que essa casa, antes de abrir a porta para a gente entrar, a espiritualidade estava aqui, arrumando o cantinho de cada um para receber. E lá na casa de vocês também. A espiritualidade também está lá. Quando vocês vão dormir, também. A hora que o espírito deixa o corpo de vocês, né, deixa esse nosso corpo, eles também estão ali cuidando de nós. Nós estamos sendo cuidados o tempo todo. O tempo todo.